bem-vindos ao Livrosofia, o podcast onde os livros são a ponte que conectam mentes e corações. Hoje nós vamos entrevistar Jefferson Cabral sobre o livro Desinformação, do Dan Ariely, um livro tão importante, é um livro que eu considero um livro de aprofundamento, mas que eu consegui ler muito rápido, com muita leveza, assim, porque o Dan escreve muito bem, né, Jefferson? Obrigada pela sua presença aqui no Livrosofia. Eu que agradeço, Flávia, a oportunidade, porque a gente vive um desafio muito grande, né, nas gerações mais jovens, do estímulo à leitura. Você pega o repertório hoje do jovem, é um repertório que muitas vezes ele carece de uma extensão vocabular, carece de um conhecimento um pouco mais aprofundado, porque o estímulo à leitura acaba ficando em terceiro, quarto, quinto, último plano. É verdade. E nós sabemos que a leitura é o principal motivador que você tem para acessar um conhecimento de uma maneira direta. Porque quando você pega um livro, né, como esse do Dan, ele parou, pesquisou, conversou, entrevistou, concatenou ideias, deu uma linha de raciocínio, estruturou, fez um layout, né, e pegou todo esse conhecimento, toda essa experiência da jornada e colocou à nossa disposição. Então, eu faço sempre uma brincadeira de que, ao ler um livro, você está fazendo uma transfusão do conhecimento que alguém produziu e que em você também vai produzir frutos, porque você vai o quê? Interpretar, né, diante do seu histórico, diante da sua vivência, e isso é extremamente positivo. Então, parabéns pelo podcast, porque eu entendo que ele dá uma contribuição muito grande nesse estímulo à leitura. Obrigada, querido. Inclusive, nós estamos lançando uma campanha que a gente pretende ser nacional, em razão daquela pesquisa cujo resultado foi divulgado há algumas semanas da Câmara Brasileira do Livro, de que houve uma redução do número de leitores. Quer dizer, o Brasil já não é um país que tem muitos leitores, reduziu ainda mais. Então, a gente está lançando uma campanha por um Brasil com mais leitores e pensadores. Espero que você possa aderir aí ao nosso movimento. Conte comigo, conte comigo. Gente, mas olha, eu vou apresentar o Jefferson, né? O Jefferson, ele é, né, um cara extremamente estudioso, já deu para ver até pela escolha do livro, doutorando em administração pela FGV, master em ciência internacional e negócios pela Universidade de Berlim, mestre também em história social das relações políticas, meu colega de mestrado, né, Jefferson? Enfim, tem MBA, bacharel em direito, diretor, e aí os cargos que ele ocupa atualmente, né? Diretor de relacionamento lá da UVV, responsável ali pela UVV Highline, não é isso? Sim. Pelo laboratório de inovação, né, Jefferson? Então, ele é o cara da inovação, que já passeou por várias áreas, né, das ciências humanas, da tecnologia, passou pelo direito, pela história. É um cara múltiplo, né? Eu também me considero uma pessoa múltipla, gente que gosta de muita coisa, né, Jefferson? Você é assim, não é? É um polímata, né? Exatamente. Primeiro que eu tive a honra de poder tê-la como minha colega de mestrado, que foi muito bom, né? E um período muito bacana que a gente viveu ali no mestrado na UFES, né? Mas, às vezes, quando você lê, né, o currículo, as atividades que a pessoa exerceu, né, ou está exercendo, às vezes ela não consegue traduzir tudo aquilo que a sua vontade contribuiu. Eu acredito que as posições, as funções, né, as atividades que a gente desenvolve, elas têm muito a ver com o propósito que a gente tem de poder contribuir de alguma maneira para que o mundo e a vida das pessoas possam ser melhor. Então, isso é algo que você não pode abandonar, porque já pegando, né, um pouco do que o Dan traz para a gente vive um mundo onde a dinâmica da narrativa ela acaba impactando, né, infelizmente, majoritariamente, de uma maneira negativa. Então, quando você tem a oportunidade de poder dar a sua contribuição, né, você não pode ignorar essa possibilidade. Né? Eu tenho alguns trabalhos voluntários que eu faço também, assim como você, né? Tem um trabalho voluntário que eu faço que assim, me estimula bastante, que está ligado à parte esportiva, né? Que eu pratico um esporte, sempre pratiquei esporte, mas desde 2009 eu pratico um esporte que é a canoa havaiana, né? E atualmente eu sou presidente da Confederação Brasileira de Canoa Havaiana. Que bacana, eu pratiquei canoa por um tempo também. Aí eu faço parte do movimento Capixaba pela Inovação, que é um movimento
de participação plural de várias entidades, né? Estou ali no conselho diretor, faço parte do conselho de responsabilidade social da Federação das Indústrias, né? Agora tem uma função que eu exerço voluntariamente, que não é o sonho de consumo de ninguém, eu sou o síndico do meu prédio. Ai, meu Deus. Então, realmente, você tem uma predisposição a mais do que ao voluntariado, né? Ao sacrifício. A exercer o sacro ofício. Quem né, atualmente é síndico, eu já fui síndico em algum momento, sabe o que representa, porque ser síndico é um passe livre para o paraíso. Eu acho que sim, eu acho que você está ganhando pontos aí. Mas me diga uma coisa, com todo esse conhecimento, essa experiência, por que escolheu esse livro, né, do Dan Ariely? Por alguns motivos, Flávia. Primeiro que eu gosto muito, você já destacou, né, da maneira como o Dan Ariely ele consegue capturar, né, contextos do cotidiano e traduzir isso de uma maneira muito fácil, de fácil compreensão. Só que o estilo dele, ele não se restringe a isso, porque ele traz um embasamento de referencial teórico muito bom. Ele traz dados para poder sustentar aquilo que ele está colocando, né, como uma proposta de reflexão também extremamente consistente. Então, essa abordagem para a temática que se propõe o livro, ela contribui muito para os desafios que eu tenho hoje. Nós vivemos num mundo onde a conexão está em todos os lugares, Flávio. É verdade. Nós vivemos um mundo onde, sobre a ótica de que a tecnologia, né, olhando-se as conexões, pudesse ser um grande fator, né, de desenvolvimento, um grande fator de aproximação, o que se percebe hoje é que ela cada vez mais produz, né, um afastamento das conexões verdadeiras, as conexões raiz, né, aquelas conexões em que você efetivamente consegue exercitar os seus 5 sentidos. Existe uma sinestesia, né, verdadeira. Então, o Dan, em todo o percurso que você vê do livro, num tema tão atual, onde ele aborda de que maneira que a desinformação tem mudado, né, o comportamento das pessoas, o comportamento das organizações, o comportamento da sociedade, eu acredito que é uma temática que a gente não pode, de maneira nenhuma, ignorar. O Dan, gente, Dan Ariely é professor de Psicologia e Economia Comportamental na Universidade de Duke e ele ficou muito conhecido por um livro que depois virou documentário, que foi o primeiro contato que eu tive com o Dan Ariely, chamado This, que aí, entre, né, parênteses, Honesty, the True About Lies, ou seja, a verdade sobre as mentiras, né? E aí ele veio desconstruir algumas coisas. Eu que atuei muito tempo na área de compliance, né, de governança e tudo, a gente tinha uma crença de que existem pessoas vermelhas, amarelas e verdes, ou seja, aquela pessoa que vai sempre se corromper, aquela pessoa que está ali pode ser convencida, né, que está no meio termo, e a pessoa honesta de qualquer jeito. E ele desconstrói essa base nesse livro, né? A partir das suas pesquisas, ele mostra o seguinte: olha, todos nós somos corruptíveis em determinados graus. Então, essa é uma mentira. A ideia de que existe aquela pessoa, né, santa, por exemplo, aí ele dá até exemplo de algumas pessoas que nós santificamos mesmo, né? Madre Teresa de Calcutá e tudo mais. O que ela não foi capaz, de repente, de fazer dentro da ética convencional para ajudar ao próximo. Sim. Então, ele desconstrói algumas premissas que a gente tinha sobre a ética nesse livro. Né? Ele é fantástico. E interessante, Flávia, que quando ele aborda, né, a psicologia, né, por trás da mentira, né, a psicologia por trás da mentira, ele traz elementos ali demonstrando justamente esse ponto que você destacou. Né? Nós temos que ser permanentemente vigilantes, porque o nível de assédio, dos impactos, né, que hoje a gente recebe 24 horas, por exemplo, nós estamos aqui, obviamente estamos num ambiente controlado, né, e estamos com os nossos smartphones fora da nossa área de alcance. Mas o smartphone hoje, ele é uma conexão 24/7 que você tem ao teu lado. Né? E de que maneira que você tem lidado com isso? Por quê? Porque esse ambiente, né, ele proporciona
que pequenos atos, né, de desonestidade que você vê, que você ouve, que você lê, eles são efetivamente influenciados pelo quê? Pelo ambiente em que você está envolvido. E outro ponto importante que ele traz é que, dentro desse conjunto de avaliação do ambiente em que você está envolvido, é a percepção que esse ambiente e que a ação das pessoas, né, e que aquilo que está sendo disponibilizado para você como informação cria do senso de impunidade. Então, imagina, olha a construção que ele faz. Agora, qual foi o gatilho para que ele pudesse se aprofundar no tema? Ele foi vítima. Vítima, né? Você imagina? Vítima, sim, de uma forma muito cruel, né? Chegou a ser ameaçado de morte, sim, na época da pandemia. Sim. Esse livro, ele resgata um pouco das distorções acontecidas, né, no período da pandemia, e aí ele mesmo coloca no final assim, por que voltar a falar da pandemia? Porque, na verdade, aquelas notícias falsas, tudo aquilo que circulou na pandemia, que levou muitas pessoas à morte e ao linchamento público, como foi o caso dele, do Bill Gates, sim, de outras, sim, figuras importantes, continua hoje com outra vertente. Levou à eleição de pessoas, né? Levou à não eleição de outros. Então, mudou completamente, inclusive, o cenário político mundial. Sim. Então, é algo que se perpetua. Muitas coisas começaram, ou pelo menos afloraram mais com a pandemia e continuam hoje. Né? E tem um ponto que ele trata no livro, Flávia, que foi quando ele percebeu que tinha uma pessoa próxima a ele, amiga, da intimidade, e que de repente muda o comportamento e fala, cara, mas o que está acontecendo? Peraí, eu não posso permitir, né, que esse tipo de situação ocorra sem eu tentar aprofundar para investigar as causas. E aí, quando ele começa a investigar as causas, ele vai se defrontando com essa realidade. Porque tem um princípio básico, né, e que, não de maneira direta, mas de maneira indireta, ele trata na abordagem dele quando ele fala do papel das recompensas e sanções. Né? O que a gente entende por limites? Né? Os limites, eles nos condicionam a uma situação onde você busca um equilíbrio na relação entre as pessoas. Quando esse limite ele é extrapolado, ultrapassado, obviamente que você está entrando num campo em que é um campo de privacidade, né? Ou um campo de particularidade, pessoalidade do outro. Né? Essa sobreposição ela não existe. Só que tem um elemento fundamental nessa questão, quando ele trata do papel das recompensas e sanções, que é o seguinte: existe um comportamento que é prático, né? E que é percebido desde o início das primeiras civilizações, que desenvolve o senso conquistador, né? De expandir um limite, né? Invadir o limite, que é: os meus interesses não podem ultrapassar os meus princípios. Quando a gente entende isso, e na narrativa, na abordagem que o Dan Ariely faz, isso é muito, muito claro, né? Ele não expressa dessa maneira, mas os elementos que compõem a narrativa dele nos dão essa compreensão, é que eu posso ter interesse, de repente, em me destacar numa determinada temática, numa determinada área, determinado segmento, determinada função, o que seja. Mas o meu interesse em ocupar, né, ou ter esse destaque, ele não pode estar à frente dos princípios de honestidade, dos princípios de serenidade, dos princípios de verdade, dos princípios de ética, dos princípios morais, daquilo que pauta, né, a minha estrutura de delimitação desses limites de convivência. O que você observa hoje? Você observa hoje que o ultrapassar dos interesses das pessoas sobre os seus princípios, ele é algo que, eu vou usar um termo que às vezes ele pode até ser interpretado como pesado, mas foi naturalizado. Foi. Naturalizado.
Nós, como seres humanos, nós não podemos... Você fala que a gente vive na era da pós-verdade por causa disso, porque hoje é como se mentir não fosse mais um problema, né? Assim, a obra do Dan, nesse aspecto, ele traz de uma forma muito clara, muito latente, né, o quão é prejudicial essa naturalização da ultrapassagem dos nossos interesses pelos nossos princípios. E ali, quando ele começa a relatar vários personagens, né, que estão naquela fase de investigação... Ele muda o nome, mas ele conversou com vários negacionistas. Aliás, é importante dizer o seguinte, esse livro ele busca as causas psicológicas, né, sociais do chamado negacionismo. O negacionismo das vacinas, enfim, todas das teorias da conspiração. E para isso ele precisou entrevistar e pesquisar negacionistas. Só que o negacionista, ele em tese é um sujeito desconfiado, que não acredita em nada, muito menos no Dan Ariely, porque nos Estados Unidos, gente, ele virou persona non grata, porque divulgaram uma fake news dele junto com a Melinda e com o Bill Gates, como se eles tivessem participado da criação do coronavírus, só porque eles fizeram, né, uma espécie de treinamento de prevenção de disseminação de vírus, coisa que o Bill Gates já falava há muito tempo. O cara é um visionário, então ele já antevia a possibilidade dessas pandemias. E aí as pessoas dizem, como ele previu, ele sabia que ia acontecer, ele manipulou em laboratório e associaram o Dan Ariely a toda essa farsa e outras mais que ele foi envolvido. Então ele já sofreu, já teve que correr de pessoas na rua que tentaram linchar ele. Mas sério, hoje ele tem medo de andar na rua sozinho. Não, imagina negacionista querer ser entrevistado por ele. Ele teve proteção, né? Porque a preocupação dele é, poxa, e minha família? Né? Como é que ela fica dentro de todo esse cenário? Porque quando você pega essa lógica do negar, né, o negar do fato concreto, do fato tangível, óbvio que é uma mentira. Né? Quando você nega o fato concreto, eu estou vendo aqui na minha frente um microfone que é preto. Não tem como a pessoa chegar aqui e falar assim, não, isso é um microfone, mas ele não é preto, ele é branco. Né? O que ele está praticando ali? É uma grande mentira. Acontece que o efeito do Covid, que foi o ponto de partida, né, quando ele estava naquele momento, você enxerga que existe um contexto ali, que é um contexto muito impulsionado por aquilo que nós vivemos no período do Covid, que impactou diretamente o fator emocional, o fator social e o contexto daquele momento. Então, quando você pega esses três fatores, ele começa a debulhar isso, assim, o que está por trás disso? E no final é interessante que ele agradece, né, aos negacionistas que se prestaram a compartilhar com ele toda a sua desconfiança, e tudo mais. E aí ele coloca alguns fatores que levam, né, o estresse, por exemplo, como aconteceu na pandemia, é algo que leva as pessoas a um certo isolamento, ostracismo e, consequentemente, a necessidade de pertencer a algo. E as teorias da conspiração, elas fazem isso, elas te levam para um grupo de pertencimento, né? Então, se você se sente já deslocado... Onde você acha, né? Onde você acha a falsa sensação, exatamente que está acolhido. Mas se você der qualquer mínimo vacilo, ele dá até o exemplo da enfermeira, em que resgataram uma foto dela com ele muitos anos antes, ela passa a ser execrada publicamente. Ou seja, é um espaço onde você acha que você está sendo validado, mas você perde completamente a liberdade de ser você mesmo, porque se você muda um pouquinho da sua opinião, você acaba sendo objeto do linchamento, chamado de traidor e tudo mais. Né? E um fator que agrava ainda mais, né, esse tipo de comportamento é o que nós comentamos aqui anteriormente, né? É o acesso, a disponibilidade e o crescimento que a tecnologia tem nesse cenário. Então, a tecnologia ela permitiu que exponencialmente esse tipo de situação ele crescesse e tomasse forma. E ele fala, não é possível que no espaço, acho que é uma semana, 15 dias, eu tenha recebido tantas
críticas e tantas ameaças, entendeu? De pessoas que antes o admiravam. Exatamente, né? Pessoas que antes estavam num contexto de compreender o trabalho que eu estava fazendo, né? Um trabalho honesto. Então, o advento da tecnologia, o advento das redes sociais, ele deu uma capacidade de potencializar, né, essas mentiras, essa desinformação, essas fake news de uma maneira avassaladora. Porque nós já tivemos, né, esses engenheiros do caos, pessoas como hoje a gente tem o Steve Bannon, já tivemos o Joseph Goebbels na época do nazismo, já tivemos a propaganda na Guerra Fria que gerou aquela paranoia comunista, de que o comunista come criancinha. Então, essas teses conspiratórias, elas sempre existiram ao longo da história. A gente estudou história, a gente viu muito disso, né? Sim. Inclusive, muitas rupturas foram forjadas com base em fofocas e fake news. A própria Revolução Francesa teve esse processo preliminar, essa propaganda mentirosa né, em alguns aspectos, para gerar rupturas, inclusive de regimes, como aconteceu no nazismo, por exemplo. Então, a gente já teve isso ao longo da história, mas nunca, como você bem colocou, nessa dimensão tão grande, nunca foi tão fácil a disseminação e manipulação das estratégias por conta dessa exponencialidade que são as redes sociais. E com a composição desses dois fatores, Flávia. Por quê? Porque o advento da tecnologia ele permitiu o volume e a rapidez. Dois fatores assim que elevam a capacidade de impacto desse tipo de situação. E aí você entende que o Dan Ariely, de alguma forma, ele bebeu, né, da fonte do Bauman, quando o Bauman aborda sobre a modernidade líquida. O que ele está tratando ali? Como é que a gente consegue dar tangibilidade? Como é que a gente consegue dar concretude, né, para essa modernidade que se reconfigura? Então, ela não tem um estado líquido, ela não tem um estado sólido, ela é um estado líquido. Né? A gente tenta pegar e ela escorrega, né, pelas mãos. Então, você fazendo um recorte, aquilo que o Dan está vivendo ali é justamente essa ânsia de querer... Rapaz, eu estou tentando materializar para poder conseguir elementos, né, que eu consiga justificar, explicar, entender, compreender tudo isso. E eu não consigo tangibilizar como eu gostaria. E agora, assim, ele traz algumas estratégias e ele faz, né, algumas constatações ao longo dessa pesquisa que são bem importantes. Por exemplo, ele fala das 3 navalhas e o pensamento crítico. A ideia de que quando a gente recebe uma fake news, a gente precisa, antes de identificar se aquela notícia, por exemplo, é verdadeira ou é falsa, passar pelo crivo e fazer a seguinte pergunta: a fonte dessa informação se beneficia se eu acreditar nela, de alguma forma? Sim. Deixa eu fazer só um parênteses aí. É interessante você falar das 3 navalhas. Quando eu li, eu falei, rapaz, isso aqui faz todo sentido. Eu me lembro de uma entrevista do Milor Fernandes, que, poxa, é um cara com uma cabeça, né, uma cabeça extraordinária, né, um escritor fantástico. E o entrevistador, em determinado momento, falou o seguinte: Milor, por que você, que era tão amigo do Chico Buarque, você deixou de ser amigo do Chico Buarque? Eu falei assim, não, é porque eu tenho as minhas convicções. Eu não acredito no idealista que se beneficia do seu idealismo. É o que ele está dizendo. Né? Quando você fala assim, porque acho que é a terceira navalha que ele comenta, não é isso? Vem cá, você está se beneficiando, né? De que forma disso que você está propagando? Né? Da criação. Você propaga isso para um bem coletivo? Pseudo-fonte, exatamente. E aí você começa, né, a eliminar, né, e a pavimentar um nível de compreensão muito mais consistente. Você não vai... que é o dado que nós temos hoje. Né? Como é que esse troço propaga nos grupos de WhatsApp? Quantas e quantas vezes? E qual é o principal grupo? Da família. O cara recebe, replica, sem o mínimo compromisso. E aí fica a dica para as pessoas, né, que gostam de compartilhar, usar essa técnica das 6 navalhas. A fonte dessa informação se beneficia se eu acreditar nela? Depois, existe uma alternativa plausível que eu ainda não considerei para essa informação?
3. Se essa informação estiver errada, que evidências eu esperaria ver para demonstrar que essa informação está errada? Porque é muito importante a gente fazer esse tipo de questionamento para não cair naquilo que ele também chama, ele que trouxe, né, a ideia do viés de confirmação. O Daniel Kahneman fala, mas ele, né, que montou o termo, é o confirmation bias, né, que é o viés de confirmação. Ou seja, a gente tende a obter informações dentro daquilo que a gente acredita. E ele ensina uma forma da gente tentar burlar isso para conseguir informações mais amplas, não é isso, Jefferson? E tem um documentário do Netflix chamado Code Bias. Você já viu esse documentário? Não, esse não. Gente, vale a pena ver. Code Bias. Code Bias. Porque o que ele trata ali é justamente como que o viés, a partir das pessoas que estão envolvidas nos processos de construção dos modelos matemáticos, de construção dos padrões que estão por trás dos serviços tecnológicos que estão sendo disponibilizados, exatamente, da formação dos algoritmos, como é que ele consegue expressar aquilo que é o convencimento dele. E ele traz um viés para dentro da utilização que as pessoas não têm nem ideia. Como é que ela está sendo conduzida. E aí você entende a proposta do Dan quando ele fala do método das 3 navalhas. Porque se você submete a isso, você vai ser muito mais criterioso. Né? E nesse documentário, a abordagem sempre é essa. Por que que foi até uma discussão de um outro documentário que eu acho que foi a Revolução dos Dados, alguma coisa relacionada aos dados. E que a discussão era uma pesquisadora negra, assim, então não podemos ter um serviço de tecnologia que procura facilitar as pessoas, melhorar o nível de segurança, né? Fazendo reconhecimento facial com padrões brancos. E eu estou aqui numa situação totalmente de exclusão. Né? Então, dentro da abordagem de desinformação e da aplicação dessa proposta que vale, né, para todas as pessoas, que são coisas básicas, né, a gente contribui para que isso não se propague como a gente vê se propagando hoje. Né? E ele ensina também a gente, quando, por exemplo, vai fazer uma pesquisa no Google, em qualquer site de busca, a gente tentar procurar o oposto do que a gente está procurando. Então, por exemplo, se eu acredito na teoria da conspiração de que as vacinas do Covid causam, né, efeitos colaterais, ou que as vacinas, por exemplo, provocam autismo, eu vou pesquisar o contrário. Né? Vacinas não provocam autismo. Porque aí eu amplio o meu leque de repertório e posso achar teses contrárias àquilo que é o meu Até porque você tem um counterpoint, né? Exatamente. Senão... Eu preciso ter um contraponto àquilo que é o meu viés. Porque senão eu vou continuar defendendo aquilo que muitas vezes... Que é o viés de confirmação. E que muitas vezes não tem embasamento científico nenhum, né? Nenhum. Então, ou já foi uma pesquisa que caiu, por exemplo, ele dá o exemplo da ivermectina durante a Covid. Você tomou ivermectina? Tomei. Eu tomei também. Tomei azitromicina, tomei aquilo tudo. Eu tomei... eu peguei Covid 2 vezes. Então, eu tomei a ivermectina antes de pegar a Covid. Eu peguei uma vez só, mas eu quase fui, né? Eu fiquei na UTI, eu tive 60% de comprometimento da capacidade pulmonar. Então, esse assunto da Covid é um assunto que, né, me sensibiliza bastante, me toca bastante. E eu tinha tomado tudo que mandaram tomar e não adiantou nada, né? Então, assim, empiricamente, eu estou lá para provar que... Mas o que acontece... E aí ele explica todo o processo da ivermectina, que começou realmente com um cientista que estava fazendo uma pesquisa séria, só que foi talvez ególatra demais e começou a compartilhar resultados parciais da pesquisa no Twitter, no então Twitter. E aí, à medida que ele foi avançando nas etapas da pesquisa, as pesquisas foram mostrando a baixa eficácia, ou praticamente zero eficácia, ele continuou compartilhando, e aí ele sofreu um lixamento público também. Por quê? Porque ele já tinha conseguido a adesão... Arrebanhar uma multidão. Arrebanhar a multidão daqueles que eram contra o isolamento social, daqueles que estavam muito mais preocupados com os efeitos econômicos, o que era uma preocupação legítima, tá? Não estou fazendo nenhum julgamento de valor. Sim. Porque as pessoas precisavam comer, sobreviver também, isso é fato. E, então, essas pessoas que viam, né, a ivermectina uma esperança para acabar com o isolamento social...
e que já tinham construído a teoria da conspiração, a tese, começaram a vê-lo como um traidor. Então, os que mais sofrem não são aqueles que de início já são contra, mas aqueles que começam a favor, que arrematam a boiada, né? E que depois... Então, esse cientista cometeu um erro que quase foi fatal para ele, porque depois ele teve que ficar escondido porque sofreu ataques aí. Outra coisa bacana que ele fala também é da maioria silenciosa. Isso é um negócio assim de uma profundidade, porque quando ele aborda, falando da maioria silenciosa, ele aborda sobre 2 aspectos. Primeiro, ele sentindo na pele, né? Poxa, mas será que todos os milhares de pessoas que sempre, né, tiveram do meu lado, que sempre acreditaram na minha obra, que sempre acreditaram naquilo que eu estava produzindo, que sempre encheram as palestras que eu estava, sempre compraram os meus livros, será que essas pessoas não vão levantar a voz e falar assim, cara, olha só, isso sobre o Dan, isso não é verdade, né? Isso não acontece. Porque era muito absurdo as acusações que ele Exatamente, eram coisas muito, mas muito fora, né, do. E aí, quando ele fala dessa maioria silenciosa, ele fala justamente o quão perigoso é essa passividade diante da desinformação. Agora, eu te pergunto, Flavinha, quantas pessoas estão dispostas, diante, né, de um cenário de ver uma desinformação, né, se apresentar para poder contestar? A verdade é que a rede social é cheia de valentões, mas é cheia de covardes, né? Eu acho que a maior parte das pessoas hoje tem medo do cancelamento, medo, né? Enfim, de trazer toda aquela pecha para si, né? Então, medo de prejudicar seu negócio, né? São poucos os corajosos. E aí entra o ponto que eu te falei anteriormente, né? Eu vou continuar a minha passividade, vou ficar quietinho aqui, vou fazer a minha... Até que eu seja vítima. Exatamente, silenciosamente. Por quê? Porque isso, se eu abrir a boca, fere o interesse meu. Mas, poxa, espera aí, mas os meus princípios falam... Como é que eu vou lidar com isso? E o que você, né, enxerga é justamente essa grande maioria de pessoas que estão dentro desse silêncio, né, permissivo, que é danoso sobre todas as partes. Só para complementar esse raciocínio, eu não sei se você percebeu isso, tem um determinado momento do livro que ele fala assim, eu não quero me botar com uma abordagem vitimista, né? Ele quer só entender. Exatamente. Ele conseguiu fazer um distanciamento e manter um pensamento científico. Que é uma dificuldade, né? Dificuldade. Principalmente em função das situações que ele vai relatando que aconteceram com ele. Você tem que ter assim, um nível de equilíbrio absurdo. Então, até nisso, o livro nos ajuda. Né? De que forma, que caminho percorrer para você poder continuar sereno, mesmo diante de uma situação extremamente tensa, uma situação de pressão, né, uma situação limite, né? Como é que você consegue abordar isso? E ele o faz de uma maneira muito apropriada, usando uma abordagem, né, metodológica, científica. Né? Não, e até hoje, se você for pesquisar o nome do Dan Ariely, inclusive acho que na Wikipédia está associado ele é acusado de corromper resultados de pesquisa, ou seja, as fake news grudaram nele, a imagem dele não está limpa até hoje. Até hoje, né? Até hoje, o que é muito triste, né? Uma coisa que eu achei também muito interessante é quando ele fala, você falou da omissão silenciosa, mas ele fala também do medo do resultado. Ele falou que muitas pessoas acreditam em teorias da conspiração ou então são negacionistas em relação a fatos como, por exemplo, o aquecimento global, porque não gostam das soluções que a outra parte dá para o problema, que normalmente estão relacionadas à intervenção do Estado, à supressão de algumas liberdades, né, à contenção de mercado. Então, como elas não gostam desse resultado ou da proposta de solução que se dá, elas passam a negar o fato. E aí, já que você falou em série, tem uma série que eu assisti esse final de semana na Netflix também, chamada Vinagre de Maçã. Eu vou anotar aqui. Fala muito sobre isso. E uma das personagens é diagnosticada com câncer e é um câncer de pele que toma e tudo. E a solução que o médico dá, porque o câncer era muito agressivo, para ele não se espalhar, era amputar o braço. Logo de cara, ela vai para uma equipe assim muito, né, enfim, especializada e tal. E os médicos, na verdade é uma junta médica, porque ela tinha recursos e tal,
diz para ela, olha, não tem uma alternativa, você vai ter que amputar o braço. E já oferecem suporte psicológico, né, para ela se adaptar. Só que ela é uma jovem, né, bonita, famosa, não queria aceitar aquela solução. Então, o que ela faz? Ela nega o câncer. Ela nega a solução dada para os médicos e busca tratamentos alternativos. E começa a tomar um monte de suco e fazer tipo flitienema, assim, com café, com borra de café, achando que isso vai curar o câncer. Como ela era jovem, ela teve, né, uma longevidade. Mas, enfim, não vou contar toda a série. Mas as consequências são muito nefastas. Né? E não só ela morre, e outras pessoas, assim. Então, assim, a gente precisa ter em mente que o medo, até gravamos recentemente um podcast também sobre esse tema do medo, né? O medo é o sentimento que está por trás das nossas grandes mazelas, né? Já citei o Ariano Suassuna, quando ele fala no Alto da Compadecida, Nossa Senhora fala que nós fazemos as piores atrocidades por medo. Então, muitas vezes, nós não aceitamos a solução que é dada. Eu que atuo na área ambiental, por exemplo, eu costumo propor, gente, não vamos com tanta sede ao pote, né? Não adianta a gente ser radical e propor medidas, por exemplo, de cunho ambientalista. Vamos tentar trabalhar em regimes ganha-ganha, fazer com que o empresário queira ganhar dinheiro. Você também já está trabalhando nessa vertente. Ganhe dinheiro com sustentabilidade ou economize recursos com sustentabilidade, porque se a gente for trabalhar na lógica de que ele tem que regular mais, tem que perder mais, não vai aceitar, porque as pessoas negam aquilo que tem soluções que não, né, enfim, não atendam aos seus interesses. Essa é a verdade. Então, em termos de política pública, a gente precisa... Esse livro, todo político deveria ler esse livro. Leitura obrigatória. Obrigatória. Inclusive, ele aponta aqui o erro do presidente da França, né, do Macron, quando ele começa a chamar, na época da Covid, os negacionistas de assassinos. Não é essa abordagem do nós contra eles. Sim. Essa abordagem só afasta mais, só incita mais teorias da conspiração. Só aumenta o abismo. Aumenta o abismo, aumenta o ódio. Né? Exatamente. É isso que eu ia abordar agora. Essa psicologia do ódio. E que leva à polarização. Então, imagina que ele faz uma abordagem dessa achando que está trabalhando para poder mitigar, né, o evento, e ele aumenta o abismo. E quando ele aumenta o abismo, o que acontece? As emoções que estão presentes aí é de quê? Do outro lado, raiva e ressentimento. E quando você tem essas duas componentes, você está com um cenário de guerra pronto. Porque a reação é uma reação com o fígado mesmo, né? E aí você tem um campo de batalha já preparado para a guerra final. Né? É o ensinamento que ele também nos traz de como abordar, né, essas situações do confronto, buscando... E ele fala muito quando ele está conversando, né, com aquelas pessoas que ele fala, poxa, mas por que fulano está falando isso? Ele fala assim, eu poderia muito bem... chegar chutando logo a mesa, chutando logo, né? Pô, cara, como é que é isso? Como é que você vai um negócio desse? Não, a abordagem dele era uma abordagem de buscar uma compreensão, mas de maneira amigável, né? De maneira em que estabelecesse um diálogo que fosse saudável, né? Um diálogo que fosse equilibrado. Então, é um exercício, Flávia. E, inclusive, ele fala sobre isso. Ele fala que a gente pode adotar duas posturas. A do soldado, que está sempre preparado para a guerra, e a do escoteiro, que está... ele fala que a gente tem que adotar a postura do escoteiro, porque o escoteiro ele é um explorador. Ele quer conhecer, como ele se coloca, né, um pesquisador, ele quer conhecer, quer ampliar os seus horizontes. Então, ele coloca essa questão que nós, e aí ele se refere também aos políticos, né, precisamos adotar a chamada postura do escoteiro. Eu achei isso fantástico. Uma postura de explorador. Então, se você tem alguém na sua família, é o tal tiozinho do pavê, que hoje as pesquisas já mostram que não é mais... Você sabe que hoje a maioria conservadora e disseminadora de fake news, ao contrário, o New York Post... Washington Post divulgou recentemente uma pesquisa que diz que os maiores criadores e disseminadores de fake news e os radicais, no sentido radicais, conservadores, seja de esquerda ou de direita, estão entre os jovens, os mais jovens, entre 16 e 24, 28 anos, porque esses estão sendo muito mais cooptados pela linguagem fácil e pela
Porque nessa idade, os jovens são um pouco egocêntricos, assim, eles precisam de legitimação, de alimento para o ego, eles têm uma fragilidade, né, emocional, e esses movimentos de extrema, principalmente de extrema direita, têm cooptado muitos desses jovens para ações cruéis, às vezes, ações violentas e ações de disseminação de informação falsa. Não só porque eles têm familiaridade com a tecnologia, mas porque eles realmente estão aderindo a esse pensamento que segrega, né? Um pensamento misógino, né? Machista, enfim, elitista muitas vezes. E outro dado que o Washington Post trouxe, que eu achei interessantíssimo, é que nunca se teve também tantos jovens, principalmente do século masculino, com problema de disfunção erétil. E aí, porque a pressão que se coloca sobre eles, sobre essa masculinidade agressiva, viril, que alguns coaches, tipo o Pablo Marçal da vida, colocam para eles, está gerando um efeito justamente reverso. Né? É uma pressão que eles... a pesquisa diz que masculinidade nós queremos. Quer dizer, a gente fala de uma masculinidade tóxica, mas não diz para os nossos jovens que tipo de homem eles querem ser. E, com isso, eles estão gerando mais violência, não só contra as mulheres, mas eles estão destruindo as suas autoestimas, né, o seu próprio emocional. Então, é algo que a gente precisa ficar muito atento, porque quando a gente começa a dar exemplo do tiozinho do pavê, né, do grupo de WhatsApp, não é o tiozinho do pavê, não, é o garoto, é o jovem que está disseminando essas informações. Né? Então... E tem um momento também que ele fala sobre a questão estética, porque ele tem um problema ele tem uma queimadura, né? na face. Assim, nunca ninguém se dedicou a poder fazer algum tipo de observação pelo fato de eu ter um lado queimado e só meia barba. Exatamente, né? Só meia barba. E isso também passou a ser um objeto, né, de demonização. Exato. Então, assim, se fala, cara... que situação, né, que hoje... Ele já tem uma limitação, né, física dele, ainda é alvo de bullying. Né? Assim, em linhas gerais, né, a contribuição que ele nos traz hoje, eu percebo, Flávia, eu não sei se você teve assim, a mesma percepção, né, mas eu percebo que é um guia de sobrevivência prática, real, verdadeira, humana, né, dessa miríade de informações que hoje nós vivemos e que a gente tem que ter o mínimo de nitidez, de clareza, né, para a gente poder transitar, para a gente poder caminhar, para a gente poder ter equilíbrio e não permitir que os nossos interesses estejam na frente dos nossos princípios. Fantástico, Jefferson. Eu tive a mesma percepção. Gente, olha só como eu marquei esse livro. É um livro que todo ele é muito importante, né? Em síntese, né, para a gente encerrar aqui, ó, ele traz até uma figura, ele ilustra tudo, né? Que o funil da falácia, ou seja, como que a gente pode ser capturado. E como é que ele constrói nesse funil da falácia, né? São elementos emocionais, que muitas vezes vêm de situação de estresse, frustrações, elementos cognitivos. Existe um perfil também que se encaixa, elementos de personalidade. Ele fala, por exemplo, que os narcisistas têm mais predisposição porque as teorias conspiratórias dão aquele senso assim, só eu sei, né? Só o meu grupo sabe, né? De superioridade. E elementos sociais. E, às vezes, o isolamento, o ostracismo das pessoas. Por exemplo, ele entrevistou idosos que entraram nessa onda justamente porque estavam lá abandonados por seus familiares. E, a partir do momento que eles começaram a dar vazão a todo aquele ódio... como se estivessem sendo empoderados, né? Eles foram não só empoderados, mas acolhidos por uma comunidade virtual, já que a comunidade presencial não os acolheu, né? A própria família não trazia esse acolhimento. Então, dá atenção, ouvir, elogiar, porque todo mundo tem um lado narcísico aqui. Quando ele fala de narcisista, não é o transtorno da personalidade narcísica, é aquele pedacinho de narcisista que todos nós ainda temos um pouquinho, né? Uns resquícios. Então, é alimentar o ego um pouquinho, né? Do seu marido, da sua esposa, do seu filho, do seu pai, da sua mãe, né? Das que estão próximos de você. Fazer um elogio, um carinho, isso tudo faz parte. E ele trata todas essas pessoas com muito afeto, muito amor, muito respeito. Exatamente. Ele não ridiculariza ninguém. Ele não deixa ser tomado pelas circunstâncias para que o ódio, a raiva, o ressentimento
esteja pautando aquilo que ele quer aprofundar, entender e compreender. Isso é grandioso na proposta dele. É uma lição muito importante. Então, se você está com problemas na família por conta de divergências políticas, e eu sei que essa é a realidade da maior parte das famílias, né, no mundo todo, leia esse livro e recupere, resgate aí as suas boas relações, o amor, né, o afeto, a compreensão na sua família. Gente, muito obrigada, Jefferson. Foi muito bom ter você aqui. Foi muito bom mesmo. Esse foi, né, o nosso Livrosofia de hoje. E voltando a lembrar vocês, se vocês gostaram desse episódio, né, inscrevam-se no nosso canal, compartilhem, curtam e participem do nosso movimento por um Brasil com mais leitores e pensadores. Até o próximo Livrosofia.